bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, galera. Como é que vocês se encontram? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a tua família. Eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações com a palavra de hoje. Ele me direcionou ontem, gente, nessa palavra, e eu já separei alguns versos da Bíblia para a gente poder estar lendo juntos, e eu tenho certeza que ele vai encher você nessa manhã. Bora lá? A mensagem que o Espírito Santo me conduziu hoje é quarto escuro. E a palavra que a gente vai começar já falando agora, no início do vídeo, tá lá em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 14, que fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. No escuro, ficamos inseguros, confusos, não enxergamos de fato o que temos em nossa frente. No escuro, é mais fácil se esconder, é mais fácil pecar. Eu não sei qual é o cômodo da tua casa que você tem, que é onde menos entra luz. Toda casa tem um quartinho, né? Onde a gente normalmente guarda a bagunça, onde normalmente a gente acaba não abrindo a janela todos os dias. O que você tem colocado nesse cômodo da tua casa, nesse quartinho? Espiritualmente falando, o nosso coração é como um quarto escuro. Quando não temos a presença de Deus, guardamos coisas, situações, aonde nos machuca profundamente ao ponto da gente não querer tocar no assunto. Eu já passei por tantas coisas na minha vida que eu enfiava tudo dentro do meu quartinho e eu odiava tocar no assunto. Coisas que me machucavam muito, pessoas que me machucaram muito, feridas que eu não gostava de expor e muito menos falar. Esse quartinho, que é muitas das vezes o nosso coração, é onde a gente esconde algumas coisas lá dentro, se fechando para o mundo, se fechando para as pessoas, e esse sentimento vai ficando cada vez maior e mais forte, mais intenso dentro da gente. Quando entramos em um quarto escuro, a primeira coisa que acontece é uma insegurança do que está à nossa frente. O medo de esbarrar em algo que possa nos machucar é muito grande. Às vezes, quando a gente entra em um lugar onde a gente não consegue enxergar os nossos olhos, o que está à nossa frente, o medo é muito maior. O medo da gente se esbarrar em coisas, de nos machucar. Às vezes, espiritualmente falando, quando a gente passa por alguma traição, seja por amizade, seja por alguém que você ama muito, um relacionamento, alguma coisa que aconteceu no seu passado, que você infelizmente carrega até hoje e levou para esse quarto escuro. Isso machuca. Quando a gente toca, quando a gente bate de frente com esse sentimento, é algo que parece que a gente não vai conseguir suportar. É algumas coisas que Deus permite a gente passar ao decorrer da nossa vida. Não sei em qual área você se decepcionou tanto ao ponto de não querer mais tocar no assunto. O que um dia antes foi sonho, hoje é decepção, tristeza. Deus quer entrar nesse quarto escuro. Ele quer iluminar todas as áreas dentro de você. Para de tentar esconder essa dor. Quanto mais você tenta esquecer, mais o diabo usa isso para te afastar das minhas promessas. Tudo que eu te prometi está de pé. Só permita eu entrar e levar luz ao seu coração. Eu conheço cada detalhe que tem nele, cada ferida. Eu sei o quanto dói. Você pode esconder dos homens, mas nada passa despercebido diante dos meus olhos. Assim como um quarto na sua casa que precisa abrir a janela, limpar, organizar, assim Jesus faz em nossos corações. Quando você diz não para Deus, o diabo ganha tempo para te afastar de Deus. Não permita mais isso. Tem uma estação na minha vida que eu não gostava de tocar em alguns assuntos. Tinha ódio de mim mesma por não ter feito com as minhas próprias mãos aquilo que eu queria ter feito. Quando Jesus mandou eu perdoar pessoas que traíram a minha confiança, eu senti uma dor e uma raiva muito grande ao mesmo tempo. Eu queria esconder tudo aquilo que eu estava sentindo, mas Jesus, dele você não consegue esconder. Eu poderia até esconder do meu marido, eu poderia esconder dos meus filhos, eu poderia esconder daqueles que estavam ao meu redor, daqueles que conviviam comigo, mas
Jesus sabia daquilo que eu realmente sentia. Quando Deus começou a falar, libera perdão. Mesmo você não tendo feito nada, eu sei o que você passou. Só que muitas das vezes, por mais que Jesus sabe que você não teve culpa, de fato, ele pede para você liberar o perdão. E o mais difícil é aceitar liberar esse perdão. Porque quando o meu coração estava obscuro, com todas as coisas que tinham feito comigo, eu tinha raiva, eu tinha ódio, e às vezes, eu me enganava até eu mesmo. Porque por mais que eu não gostava de trazer à tona e falar e tocar no assunto, por causa que me doía, eu acho que diante da dor, do sofrimento, a gente acaba criando uma casca por fora e a gente acaba ficando um pouco mais rígida, porque o que a gente chorou muito lá atrás, sofreu muito lá atrás, a gente cria uma camada, uma válvula de escape. Eu acho que para nós mesmos se sentir mais seguro ao tocar no assunto. Então, assim, quando alguém falava algo, eu dispersava, eu saía, eu não queria saber, porque eu já tinha entrado no automático. Por mais que eu não chorava quando eu falava tanto naquilo, eu tinha criado uma casca, sabe? E Jesus sabia que aquilo que eu estava fazendo era superficial. E uma coisa que Deus, ele não gosta é que a gente entre na presença dele com fingimentos, sabe? Com palavras, sabe, só por repetição. Então, eu não tocava no assunto nas minhas orações, e quanto mais eu buscava a Deus, mais o inimigo usava a boca de pessoas para poder me destruir, para poder me afastar de Deus. Porque muitas das vezes quando as pessoas te traem e Deus fala, se cala, não fala nada, não justifica, é aí que você vai mais ser provado. E às vezes a vontade que você tem vai ser de xingar, de fazer com a tua própria força mesmo. Só que Deus manda você se calar. E é aí que dói mais. Porque a coisa que tem na vida é quando alguém te acusa de alguma coisa e você não pode retrucar, falar. Deus manda você se calar. É uma dor horrível. Só quem passa pra entender. Isso fazia mal pra mim mesma. Não era pra pessoa que tinha me traído. Isso era algo que eu carregava dentro do meu coração. O meu quarto escuro estava predominado dentro do meu coração. Por mais que algumas áreas parecia que eu estava indo super bem, estava tratando minha família bem, estava fluindo em algumas áreas, mas tinha uma parte do meu coração que não gostava de tocar no assunto, e era ali que Satanás infernizava. Porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver e é onde mais tem a ver. Então assim, eu tava buscando, eu tava entregando votos ao Senhor, eu tava falando com Ele todos os dias, eu tinha meu momento com Ele. Só que tinha uma área obscura dentro de mim, que aos meus olhos parecia que não tinha nada a ver. É aí que tá o perigo. Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, é aí que o diabo começa a atrapalhar a tua vida, começa a atingir você e a sua família. Teve um dia que eu vim, aqui não estava reformado ainda, era uma varanda, ou tipo um galpão fechado, e eu fui num balanço e comecei a falar com Deus. E eu assisti uma ministração, depois fui ali falar com Deus, como de costume eu fazia, a parte da manhã ou a parte da tarde eu sempre falava com Deus. E eu comecei a trazer à tona, e Deus começou a falar pra mim, colocar pra fora aquilo que tinham me feito. Fala em voz alta aquilo que te fizeram. Fala que você libera. Fala o nome da pessoa. Fala, eu libero no mundo espiritual tudo que fizeram comigo. Toda ilegalidade, tudo aquilo de mal, tudo que veio a bater de frente comigo para me derrubar. Eu libero perdão. Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar quem me traiu. Quando eu comecei a falar em voz alta, gente, isso pode ser em várias áreas da sua vida. Às vezes a rejeição, a traição, sabe? Às vezes tem maldição hereditária que a gente acaba adquirindo dos nossos parentes, né? Dos nossos antepassados, que às vezes a gente pensa que tá tudo normal e não tá. Então assim, eu não sei de que família você veio, da tua mãe, do teu pai, eu não sei o que você carrega, eu não sei o que a tua mãe fez, o teu pai fez, o que eles praticaram, mas uma coisa eu sei, o dia que eu abri minha boca pra liberar mesmo aquele sentimento que eu tinha obscuro dentro do meu coração, o Senhor me lavou. Aquele peso que eu sentia
ele foi ficando cada vez mais leve. Não foi assim, vum, de um dia para o outro. Mas logo que eu abri a minha boca e decretei, falei em voz alta aquilo que eu não gostava de tocar no assunto, o Senhor me lavou, o Senhor me limpou. O Senhor transformou algo dentro de mim que nem eu mesmo sabia que estava lá. Então, quando ele falava para mim, libera o perdão para essas pessoas que fizeram mal para você, que eu tenho muito para te entregar. Eu achava que era coisa da minha cabeça, eu achava que aquilo não era a promessa de Deus. E eu falava, a promessa de Deus demora muito para acontecer. O que fizeram eu não quero aceitar, não vou aceitar, não é certo, não, isso não é justo. E a questão não é se é justo, se é certo, se é bom, se é ruim. A questão é que Deus, ele sabe o que é melhor para você. Então, ele é um pai e ele tá lá no seu futuro. Ele tá no seu presente, mas ele também foi com você no seu passado. Ele sabe o que fizeram, ele sabe o que você fez, ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele fala, libera porque eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo muito maior do que isso que você tá passando e eu quero te entregar. Só que quando você se bloqueia, quando você não permite a entrada de Deus, quando você diz não, como que eu digo não para Deus? Fazendo essas atitudes. Quando as pessoas te traem, quando acontece algumas coisas na sua vida aonde te machuca muito ao ponto de você falar eu tô certa e a pessoa tá errada, só que você não quer sair daquele degrauzinho de eu estou com a razão, eu tô com a razão, então a pessoa que se lasque, eu não quero saber, eu não vou nem tocar no assunto porque eu tô certa e a pessoa tá errada. É quando a gente fica nesse degrauzinho de eu estou certa, eu sei o que eu tô fazendo, que Deus acaba não conseguindo trabalhar, porque a gente precisa aceitar o trabalhar de Deus também dentro de nós. Não é... Muita gente pensa que Jesus já fez tudo que fez, já pagou o preço, ele vai cuidar da minha vida, ele vai me abençoar. Não, você precisa se posicionar. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Depois que eu comecei a me posicionar, que eu comecei a aceitar e falar em voz alta, Jesus, trabalha na minha vida, eu aceito o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Quando eu comecei a mostrar Ele, a palavra de Deus fala que quando a gente reconhece a Deus diante dos homens, Ele também nos reconhecerá diante do Pai. Então, às vezes tem pessoas que têm vergonha de reconhecer Jesus. Eu não falo de Jesus porque isso faz perder seguidor, isso faz perder inscrito. Eu já tive essa fase, eu já tive essa estação, aonde eu tocava no assunto daquilo que eu vivia, daquilo que eu era, e as pessoas queriam falar, a sociedade, não, porque não pode, porque se você é isso é religião, assim, assado. Não é sobre religião, é sobre quem você é com Deus. E isso que você carrega com Deus, você vai carregar em qualquer lugar, independente do lugar, se o quarto está escuro, se o quarto está claro, você precisa ter Ele, porque quando você tem Ele, Ele vai providenciar de clarear, de ser luz no seu quarto, no ambiente que você se encontra. Então, independente do lugar, independente de onde você esteja, você precisa reconhecer que é Ele quem vai trazer a luz para dentro de você e automaticamente essa luz vai para fora de você. Quando você é luz, quando você... Aqui fala, não dá para esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como. Ela vai ser vista. Se você pega uma lamparina, um abajur, e você coloca debaixo da mesa, debaixo da cama, que diferença vai fazer? Vai clarear ali embaixo, tá? Mas você precisa estar num lugar visto para clarear abundantemente aqueles que estão à sua volta. Você precisa ser luz nesse mundo. Mesmo que tudo à sua volta esteja em trevas, quando você permite que Jesus entre naquele cantinho do teu coração e trabalha. Às vezes você perdeu alguém, às vezes você tá muito chateada com tudo que tá acontecendo na tua vida. Mas quando você bloqueia a entrada de Jesus dentro do teu coração, você impede o trabalhar de Deus. E aí é onde você abre as ilegalidades. E às vezes você não tá entendendo por que tá acontecendo tanta coisa ruim, tanta desgraça. Só que a gente tem que estar sempre atento, sempre pronto para poder receber aquilo que Deus tem pra gente. É se posicionar na retaguarda para Deus falar com você, você tá pronto para ouvir. Deus te chamar, você tá pronto para ouvir. Filha, filho, não escuta isso da minha vontade, não é do meu coração. Isso não agrada meu coração. Às vezes a gente pensa que só não liberar perdão
impede o trabalhar de Deus, não, pelo contrário. Quando você entra em algum site, algum arroba que não agrada o coração de Deus, você já abre a ilegalidade. Então tenha a percepção do Espírito Santo dentro de você. Em nome de Jesus, peça isso para Deus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas peça a percepção de Deus, porque em tudo Ele vai te direcionar. Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são. Olha que verso forte esse que está lá em Mateus capítulo 6. Gente, aquilo que você assiste, aquilo que você infelizmente consome, se não for bom, você vai ser cheio daquilo. Então, do que a tua boca tá falando? Porque a boca fala aquilo que o coração tá cheio. O que você tá falando? O que a tua família tá vendo você fazer? Às vezes você pensa que não tem ninguém vendo. Eu falei isso num outro vídeo que Deus me direcionou. Mas cuidado, porque tem algumas legalidades que a gente faz, que a gente pensa que não tem nada a ver, que, gente, abre muita brecha pra Satanás infernizar você e sua família. Então, quem que quer isso? Ninguém quer isso. Mas você precisa estar ativo com Deus. Você precisa estar no seu momento com Ele, no seu devocional, sabe, na sua leitura diária da Bíblia. Gente, não é só a questão de, devocional é modinha. Para com isso. Você tem que ver quem tá falando isso, da onde tá vindo certas coisas. Porque às vezes a gente acompanha muitas pessoas na internet e muitas pessoas relatam coisas, praticam coisas que não é do agrado de Deus. Só que você só vai saber disso quando você tem o seu momento íntimo com Deus. Então Ele vai te libertar de muita coisa e Ele vai te direcionar também, quando for coisas ruins e quando for coisas boas. Igual eu acabei mencionando, às vezes vai ter gente que vai te odiar só por você ser quem você é, por você ter um chamado com Deus. Então cuidado, porque tem pessoas que querem fazer mal e elas fazem obras malignas, fazem isso, fazem aquilo, mas se você estiver firme com Deus, nada disso vai te abalar. Desgraça alguma vai chegar sobre você e sua tenda. Então tenha a sabedoria de buscar a Deus, de permitir a entrada de Deus nesse lugar que você muitas vezes fecha, porque te machucaram, porque te traíram. Eu não sei qual área é. Às vezes até pode ser um emprego, um trabalho. Às vezes tem coisas que machucam muito e a gente acaba se fechando para aquilo. Eu não vou mais sonhar, eu não vou mais desejar aquilo porque não é para mim. Só dá errado. Só tudo dá errado. Eu não quero nem tocar no assunto, porque se eu trago isso na minha mente, no meu coração, eu fico muito irado. Então, começa a entregar pra Deus, deixa Deus trabalhar dentro do teu coração, pra que tudo aquilo que doía, tudo aquilo que você, sabe, tenta evitar, quando você trazer à tona, não vai doer mais. Não vai ser uma ferida, sabe, sempre ali, ó, com a casquinha ali pra alguém vir, arranca a casquinha e sangra de novo, e você sofre de novo, e você lembra de tudo que fizeram. Essas pessoas que me machucaram no passado, o Espírito Santo me conduziu a perdoá-las, para que Deus fizesse o melhor na minha vida. Naquela fase, naquela estação, eu negava o tempo todo e muitas das vezes eu até me afastava de Deus. Eu fazia a minha busca com Deus ali meio que, sabe quando você faz meio que de qualquer jeito? Porque todas as vezes que você vai para Jesus, Ele vai te revelar a verdade. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então quando você vai para Ele não tem como, só se você estiver praticando um evangelho totalmente errado, daqueles que é superficial. Porque quando você vai para Deus, Ele te revela. Então assim, nos meus momentos com Deus, Ele sempre falava, libera o perdão, deixa eu trabalhar no teu coração, deixa eu trazer à luz essa parte obscura dentro de você. As pessoas olhavam para mim e falavam, que benção, que menina abençoada, que mulher abençoada. Mas Deus sabia as feridas que eu carregava. E às vezes algo que alguém te fez é uma brecha, simplesmente uma ilegalidade para Satanás começar, sabe, atingir áreas da sua vida. Então, quando Deus mandou eu começar a permitir a entrada dele, quando eu comecei a falar em voz alta algumas coisas que me machucavam, eu comecei a falar, Jesus, eu me rendo. Trabalha dentro de mim, faz o que tem que ser feito. Eu comecei a perdoar. Só que não foi de um dia para o outro, gente. É como uma semente, a gente joga no solo, na terra. Não é de um dia para o outro que nasce. Tem o tempo da germinação, tem o tempo para ela sair do solo. E aí que começa o processo. Para poder você cuidar, sabe? Regar todos os dias. A liberar perdão, deixar Deus trabalhar em algumas áreas obscuras do nosso coração é a mesma coisa que uma semente. É dia após dia, para que a gente veja o quanto
esse processo vai ter frutos gratificantes. Hoje eu sou grata pelo aquilo que Deus me fez, porque aquilo que me machucaram hoje não dói mais. Hoje eu lembro, é igual uma cicatriz. O Espírito Santo sempre fala isso comigo. Hoje eu olho e falo, é uma marca que me fizeram. Foi algo que eu sofri muito, mas me fez crescer, me fez chegar perto de Jesus, me fez ver o agir dele. Então, às vezes, não tenha raiva de Jesus porque ele está permitindo uma doença ou a falta de algumas coisas na sua casa, ou simplesmente porque ainda não aconteceu aquilo que você tanto queria com Deus. Simplesmente confia, porque esse processo, ele vai passar. Ele vai passar e você vai ver que com Deus você consegue, porque sem Ele você não vai conseguir. Sempre vai remoer a dor, você vai trazer a dor, vai machucar. As pessoas vão olhar pra você, por fora vai parecer que tá bem, mas por dentro vai estar totalmente apodrecendo. Então deixa Ele ser luz dentro de você enquanto ainda é tempo pra Ele te entregar o melhor. Hoje eu olho para as pessoas que fizeram as coisas que me machucaram lá atrás e eu não sinto mais aquela raiva. Eu lembro. A gente não tem amnésia. Eu lembro, mas hoje não dói. Hoje eu sou curada em muitas áreas que eu falava, eu nunca vou ser curada disso. Dói muito. Eu tenho raiva, eu tenho ódio. Hoje eu sou curada, hoje eu sou totalmente curada e eu posso falar. Hoje o que me doía lá atrás não me dói mais. É lógico que você vai ter outras coisas, outros problemas, mas Deus ele vai te ensinando em problema, dia após dia. Aquilo que você não vencia, você hoje vence, e amanhã vai acontecer outra coisinha, Deus vai te ajudar, ele vai pegar na tua mão e ele vai te conduzir em todas as áreas. Acredite, as pessoas que eu tinha ódio, quando eu permiti a entrada de Deus, eu sinto paz, eu não tenho raiva. Deus, ele até manda eu orar por essas pessoas e acredite, eu não faço porque eu quero disfarçar. Não, é de todo o meu coração. Muitas das vezes eu pego até abençoando, sabe? E aí, às vezes, eu tenho até que fazer aquela coisa assim, ó, não esquece daquilo que aconteceu. Porque, sabe, Deus, ele me lavou de um jeito que hoje não dói mais. Só que cuidado, porque às vezes, por mais que você perdoe e libera, também você não precisa ficar aceitando pessoas que te traíram dentro da tua casa, sentando na tua mesa e você compartilhando coisas que é da intimidade sua, do seu marido, dos seus filhos. Então, cuidado. Você tem que liberar perdão para Deus trabalhar na sua vida? Sim, mas necessariamente você não precisa aceitar essas pessoas na sua intimidade, sabendo aquilo que Deus está te prometendo, porque tem muitas pessoas que querem relatar tudo que Deus, as promessas para as outras pessoas. Não, no momento certo você vai testemunhar cada uma delas, mas tem coisas que é só você e Deus, só você e sua família, tá? Então tenha sabedoria e a percepção de tudo isso. Permita a entrada de Jesus nesse seu quarto, dentro do teu coração. Permita para que você seja luz, para que tudo aquilo que Jesus vai fazer em você e através de você reflita na tua família toda. Não se esconda, não permita mais esconder esse sentimento. Parece pequeno, às vezes, muitas das vezes a gente pensa que é pequenininho, mas quando você vai se dar conta, aquilo tá tomando conta dentro de você. E aí já não tem mais espaço para Jesus trabalhar. Então, entrega para Deus tudo que tem que entregar hoje. Se tiver que falar em voz alta, fala. Entra num quarto, sabe? Chama a presença do Espírito Santo. Pede para que Ele te lave de tudo que aconteceu na tua vida, de toda maldição hereditária, de tudo que fizeram. Não permita mais com que Satanás continue jogando, sabe? Flechas, dardos sobre você e sua família, sua casa. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus abrir a janela, deixa a luz do sol inundar você, a tua casa e tudo aquilo que leva teu nome. Deus abençoe abundantemente você e sua casa e a gente se vê no próximo vídeo, se Jesus assim permitir. Tchau!